Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Galaxy Cast, hoje com um convidado muito especial, Antônio, que vamos bater um papo aqui muito legal sobre inúmeros temas dentro de marketing, carreira, gestão de pessoas e vários outros assuntos. E começando um pouco aqui contando, né, sobre o nosso grande convidado, um pouquinho do perfil dele, né? Então hoje o Antônio é diretor regional de Consumer Markets Latam na Unilever e hoje com mais de 25 anos de experiência, gerando orçamentos de até R$ 1 bilhão, liderando times globais, experiências em múltiplas indústrias como fast mover consumer goods, serviços, automotivo, óleo e gás, materiais de construção e mobilidade. Entre suas muitas especialidades estão estratégia, CRM, e-commerce, trade marketing, go-to-market, digital selling, governança, além de cadência e gestão operacional. É professor adjunto na Fundação do Cabral, mentor no G4 Educação e, além de tudo, um grande consumidor e postador de conteúdo da maior qualidade. E hoje vou trazer aqui várias das histórias que ele conta nos seus perfis. Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Dani. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Muito obrigado de aceitar o convite de fazer parte aqui do nosso Galaxy Cast. E bom, para começar, queria te perguntar um pouquinho então sobre essa trajetória, né? Então, um dos seus posts que eu gostei muito aqui que você traz é de grandes empresas que você passou em diferentes momentos, que nem Coca-Cola, Souza Cruz, Lafarge, Petronas, Localize e Unilever, em momentos diferentes da sua carreira, coisas diferentes que você aprendeu e como você atuou basicamente como profissional. Então, se quiser contar um pouquinho dessa trajetória e a partir disso aqui a gente vai puxando alguns tópicos. Show de bola, vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira empreendendo, na verdade. Não está na lista, mas eu comecei empreendendo. E eu tive uma empresa durante 4 anos que foi vendida depois, essa empresa existe até hoje, e acabei indo para o mundo do marketing depois de sair do mundo de empreendedorismo. A Coca-Cola me chamou, e eu comecei minha carreira nos últimos 25 anos trabalhando tanto com essas marcas super queridas, como da Coca-Cola, como as marcas da Unilever, como as marcas da Petronas, como também operacionalizando o go-to-market dessas marcas, ou seja, eu trabalhei com distribuição, trabalhei com a parte toda de implementação de novas categorias. Cara, eu fiz um pouquinho de Um pouquinho tudo ao de longo tudo. desses anos e um elemento em comum passa por todas essas experiências: o cliente. Então, quando eu olho para minha carreira e falo assim, poxa, você passou por setores muito diversos, indústrias muito diversas, como que você faz essa adaptação toda? Tem um cliente que precisa ser atendido, que tem uma dor, que tem uma necessidade. Entender o cliente em profundidade faz com que todas essas indústrias distintas tenham algo em comum. Sensacional, sensacional. E você começou falando de uma coisa muito interessante, né? De empreendedor para profissional de marketing, marqueteiro, e depois você trouxe um pouquinho de todo esse lado, né? Quantas são as esferas hoje, eu acho, que precisam ser aplicadas por alguém que está atuando acho que num segmento tão diverso quanto esse, né? Então você falou de entendimento do cliente, mas passando, acho que por várias ferramentas aqui, né? E hoje, acho que principalmente olhando para como tem sido a sua jornada, principalmente, o que você acha que são pontos importantes de alguém que quer seguir uma trajetória desse tipo? Alguém que quer, né, se desenvolver numa carreira e seguir um pouco dessa trajetória tão legal quanto a sua? Bacana. Acho que tem um elemento que é o elemento principal, sempre que eu estou ou contratando alguém ou vendo alguém que está despontando na carreira, que é o mesmo: curiosidade. O marqueteiro ele precisa de muita curiosidade para entender por que, que as coisas acontecem e como que elas acontecem. Os marqueteiros mais brilhantes que eu já conheci na minha vida eram os mais curiosos. E por isso que um marqueteiro muito curioso tem tanta facilidade de navegar em diferentes cenários, tanto do ponto de vista Sim. macro, de economia, de momento do país, como também do momento das empresas, como de navegar nas diferentes ocasiões em que o consumo se manifesta, né? Então, se você pensar em bens de consumo de massa, ou em serviço, ou em materiais de construção, ou no automotivo, cada uma dessas indústrias que eu passei, os momentos eram distintos e o consumidor apresentava diversas formas de querer interagir com aquele produto. O curioso, ele vai tentar entender o porquê. O que está acontecendo? O que mudou? E ele vai se preparar para endereçar ou para responder isso com base nessa curiosidade. Esse, para mim, é o principal elemento. Se você é muito curioso, a carreira de marketing é para você. Fantástico, fantástico.
Pô, não tem como eu concordar mais com o que você acabou de comentar, né? Curiosidade, eu até arrisco dizer que vejo muito isso para todas as profissões, mais aqui de um lado de tecnologia. Eu percebo que no mundo ainda da velocidade que ele se move, que a gente vive hoje, diria que é uma característica quase que sine qua non, um requisito, né, para atuar. E dentro desse processo, acho que é interessante, né, porque você comentou do curiosidade como ela se manifesta, e acho que hoje, cada vez mais, né, existe inúmeros debates sobre como isso acontece na velocidade de consumo de informação que a gente vive, no mundo que a gente vive, entre ter que atuar, entregar e se informar, ou, por exemplo, construir seu próprio upskilling, né? Uhum. E uma das coisas que eu mais bato papo com colegas e outros profissionais, e quando eu converso também com grandes executivos, é sobre essa questão de gestão do tempo, né? Gestão de rotina e como entre planejar estratégica, acompanhar entregas táticas e operacionais, contratar, gerir, por exemplo, o desenvolvimento do seu time, né? Como que esse seu framework hoje de construir, acho que a sua rotina e que comentários, dicas e pontos positivos você poderia trazer um pouco sobre isso? Legal. Esse é um ponto interessante, porque eh, a gente é muito pressionado por tempo. Todo mundo. Tem um artigo que ele é o mesmo para mim, para você, para o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, que é todo mundo tem 24 horas no 24 horas dia, no dia. 7 dias uma semana e assim sucessivamente. O ponto da gestão do tempo é que, e eu vou voltar no primeiro, quando você é curioso a respeito de alguma coisa, no seu lazer, no seu deslocamento, no seu trabalho, você está querendo ouvir, conversar, estudar sobre aquele tema. Então, o tempo ele fica muito mais favorável ao teu aprendizado, ao teu desenvolvimento, do que quando você precisa se forçar a fazer aquilo. Perfeito. Pensa comigo. Quanto tempo que a gente passa scrollando o LinkedIn? Quanto tempo a gente passa scrollando o Instagram? Ou ouvindo, vendo uma série, etc. Isso tudo é super saudável. Mas são formas que a gente tem de desligar a nossa cabeça. Exatamente. Quando você é curioso a respeito de alguma coisa, esse desligar ou esse prazer se dá consumindo aquilo que te engrandece. Então, Curiosidade e interesse, né? Muito exato. próximos. Então, pô, o podcast que eu ouço, ou o tempo que eu gasto fazendo coisas que poderiam ser, sabe, lazer, geralmente elas são investidas em coisas que eu tenho muita paixão a respeito, que, por sinal, a principal delas é marketing. Então a gestão do tempo acaba sendo por aí. A troca entre o que seria procrastinação, o que seria, sabe, desligar com bobagem, e como que eu consigo desligar ouvindo coisas que eu gosto, coisas que eu sou curioso. Vou tirar um pouquinho do tema de marketing aqui. Mas, por exemplo, eu tenho um hobby que é mexer com carro velho. Eu gosto de carro velho. Faz parte do jogo. E sempre que eu tô mexendo com carro velho, eu tô ouvindo alguma coisa que junta essa paixão pelo carro velho com a paixão com marketing. Acaba ficando um negócio que eu saio dali relaxado, porque eu mexi com o que eu queria, e é edificante, porque eu aprendi alguma coisa. Isso é Sensacional. massa. Mas de novo, a gente volta Sim. na. É curiosidade. É engraçado esse exemplo que você deu, porque no meu apartamento anterior não tinha máquina de lavar louça. E isso, por um lado, é um problema, né? Mas ao mesmo tempo se tornou esse momento de paz, que todo final do dia é lavar louça com podcast. O meu consumo de podcast quintuplicou, né, por conta disso, e tem muito a ver do que você falou aqui. Então, acho que a grande dica aqui, acho que é como é que a gente faz um uso inteligente do tempo e mistura o nosso principal interesse, né, com curiosidade, com coisas edificantes, como você comentou, que podem contribuir Claro. com o dia a dia. E pensa, Alexa. Pô, a Alexa lê livro pra mim o tempo É todo. Eu verdade. compro os livros no Kindle, Sim. boto na Alexa e a Alexa vai lendo enquanto eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo esse tipo de coisa. Mas eu gosto, e é a minha curiosidade. É, qual que é a reflexão? Pô, se você trabalha com alguma coisa que quando chega no final do dia, você precisa parar de fazer aquilo, ou parar de pensar naquilo, porque aquilo te exaure, aquilo te, sabe? Provavelmente tem uma dicotomiazinha ali entre o que você realmente curte e aquilo que você faz. Putz, é utópico você falar que você tem que trabalhar com o que você ama? Claro que é utópico, né? Trabalho é trabalho. Se não fosse Trabalho é trabalho, trabalho. chamava lazer. Sim. Mas tem que ter um mínimo de encontro ali entre essas duas coisas. E a curiosidade é o pode pirlim pim pim para funcionar. Faz todo sentido. E você falou uma coisa muito legal agora também que eu acho que é sobre formato, né? Então,
às vezes é como você encontra o formato de consumo de conhecimento, atualidade, novidade, que nem, por exemplo, áudio. Pô, eu não sou da leitura, eu não posso escutar, ou sou do visual, não posso assistir. Isso é uma das coisas que eu sempre converso também com o meu time, e acho que faz todo sentido. E, bom, já que você tocou nesse tema, né, que eu gosto pouco, livros, né? É, tem assim um, dois, três livros que você fala assim, cara, hoje, se você quer ser um profissional de marketing, não tem como não ler esse ou outro livro. Para mim é transformador ou de alguma maneira mudou. E também acho que um pouco mais abrangente, livros que falam um pouco sobre o que a gente está falando, né? Então, sobre propósito, sobre carreira, sobre gestão do tempo, sobre encontrar, enfim, acho que um pouco desse outro lado também. Pô, com certeza. Para o marketing, para mim, o livro que você, assim, você tem que ler, se você for ler um só, leia ele, que é o Como as Marcas Crescem, How Brands Grow, que é um livro que foi editado pela Universidade da Austrália. É um livro muito massa. E que a teoria dele fala que as marcas crescem quando elas conseguem combinar dois grandes pilares, que é o pilar da disponibilidade mental e da disponibilidade física. Ou seja, você consegue participar da cabeça do teu potencial cliente, consumidor, que seja de maneira a ficar evidente, ou seja, ter disponibilidade mental, e a física, o quão fácil é você encontrar, consumir aquele E produto, serviço, o que quer que seja. Perfeito. Pensa, por exemplo, nas marcas mais valiosas do mundo hoje. Uhum. As marcas mais valiosas estão ali circulando entre Apple, Google, etc, etc. Pelo ranking da Interbrand. Quando você pega esse ranking e dá uma olhada nessas marcas, você vai ver que são marcas que você tem um consumo ostensivo delas. Quantas vezes você pega no seu celular, da Apple ou da Samsung, que quer que seja, por dia? Umas 1.000? Mais de 1.000? Quanto tempo você pensa ou você trabalha dentro de uma plataforma Google? Isso é disponibilidade mental e É. física. Se você Frequência, né? pega 15 anos atrás, a frequência que você está. Você pega 15 anos atrás, quais eram essas marcas? As marcas de bem de consumo de massa, que você consumia às vezes 2, 3 vezes por dia. Então esse é um livro que você tem que ler para marketing. Tem um outro que eu gosto muito, que é o Thinking Fast and Slow, Esse é muito bom. que é muito legal, que ele é um pouquinho sobre o que a gente estava falando anteriormente, né? Como que você entra num modo de reação rápida, ou seja, quase instintiva, com aquilo que você, sobre aquilo que você faz. Basicamente é treino, 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 estudo, 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 de forma que as reações automáticas que vêm pela experiência te permitam tomar decisão de maneira mais É. clara, rápida e eficiente. Ganhar repertório, né? Talvez seria. Exatamente, ganhar repertório. Muito bom. Ótimas indicações. How Brands Grow eu não conhecia, já vou colocar na minha lista. Muito legal. O outro já li, é muito, muito bom mesmo. E acho que serve para qualquer profissional que tem que se comunicar na sua vida em qualquer lugar, na verdade, né? Até internamente ou externamente. Sem dúvida. E, bom, acho que agora queria um pouco ouvir de algumas das suas grandes histórias, das que eu gosto muito, das que você troca, né, que você posta. Uma das emblemáticas, talvez, acho que é essa, um pouco do que você comentou da época de empreendedorismo, né, quando você estava trabalhando numa empresa de viagem durante o 11 de setembro. Como é que foi isso aí e o que você tem para trazer para a gente hoje? Pois é, 11 de setembro foi uma grande surpresa para todo mundo, né? E o mundo mudou completamente, né? A gente vivia um mundo muito mais conectado, mais simples, mais acessível, assim, do ponto de vista de Sim. deslocamentos, né? E nessa época a empresa que eu tinha fundado com meu irmão era uma representação de uma companhia aérea americana. Então, a gente não só tinha muitos passageiros nos Estados Unidos, como a gente também tinha muitos passageiros embarcando para os Estados Unidos nos próximos dias. E foi um caos completo, porque como mudou assim, de uma maneira impensável a estrutura do mundo, qual que foi a primeira reação? O mundo parou. Fechou todas as fronteiras, fechou o espaço aéreo, tudo parou. E esse tudo parou significa que tinha um monte de gente que não tinha para onde ir, né? Então foi um período de, olha, o que a gente faz? O que essas pessoas vão fazer? Como que a gente vai resolver esse problema? E a gente é uma empresa pequena, né? Então a gente conseguiu voltar para as raízes, assim, do comportamento humano, para conseguir fazer com que essas pessoas saíssem e voltassem. O principal ponto ali foi combinar as pessoas para que elas se deslocassem de maneiras alternativas. Elas não podiam pegar avião, não tinha espaço aéreo, não tinha voo. Então, fulano está em determinada cidade, ciclano está na outra, um tem um filho, o outro está viajando com duas malas. Como que esses caras podem Cada se um de um. juntar?
E lembrando que não tinha WhatsApp, Absolutamente rede nada, era um mundo social, analógico. era um mundo analógico. Completamente analógico. Sim. E esse mundo analógico significava que a gente tinha que fazer com que as pessoas se encontrassem e combinassem as coisas por Caraca, telefone, por fax, por fax. para poder pegar carro, para poder pegar trem, para poder pegar ônibus para ir para determinado lugar, para conseguir sair e voltar para casa. Teve muita gente que morou em aeroporto uma semana, teve muita Caraca. gente que não conseguiu voltar de uma maneira simples, teve que fazer 2, 3, 4 baldeações, mas isso ensinou para a gente uma coisa, de que o cliente, quando ele está verdadeiramente no centro, você vai dar um jeito de atender. Você vai dar um jeito de fazer aquele negócio funcionar. Se aquela é a essência da empresa. A gente via outras empresas que muito maiores, 10, 20, 100 vezes maiores que a nossa, mas que eram empresas já que tinham um nível de burocracia tão grande que não conseguiam servir o cliente. Então a resposta delas era: olha, tem que esperar uma solução das autoridades, porque a gente não pode fazer nada, a gente está de mãos atadas. Isso foi a fundação, o pilar da nossa empresa, por isso que ela existe até hoje. Ela tem mais de 25 anos que ela está nativa. Cara, muito interessante ouvir essa história. E é o que você falou, né? Eu acho que talvez comece a aparecer um pouco aí, um pouco de uma coisa em comum aí na sua trajetória, na sua carreira, talvez nos maiores diferenciais. E eu gosto muito de perguntar para as pessoas sobre momentos de crise, que nem esse que a gente está fazendo agora, né? Porque eu acho que contar história bonita, quando tudo deu certo, é muito fácil, né? Mas eu acho que o que ensina mais pra gente é que nem a gente fala um pouco de cenários como esse. E acho que outra história que eu gosto muito sua, né, que eu já li, é sobre a pandemia, quando a pandemia veio, né, e quando você estava na Localiza como CMO, e algumas das decisões um pouco contrárias que foram tomadas nessa época. Então, eu queria que você contasse um pouco aí pro pessoal de como foi, o que que aconteceu, e principalmente, acho que o racional por trás disso, que eu acho que isso é muito valioso. Nossa, cara, esse período foi muito parecido com o período 11 de setembro também, porque tudo mudou da noite para o dia e ninguém sabia o que fazer. E quando tudo muda, o comportamento natural, como foi no 11 de setembro, como foi eh, na pandemia, é para tudo. Você não para tudo. Culpa na minha. Não, para tudo do ponto assim, de investimento, Sim, para sim. tudo. Putz, a gente tem que sobreviver. E quando você fala de sobrevivência, é economizar Na recurso, né? pirâmide de Maslow, famosa. Exatamente. Então, o que que você vai fazer para garantir a sua base ali da pirâmide de Maslow? Você vai garantir, no mínimo, que você tem caixa para sobreviver, que você separa tudo que não é essencial. Só que nesse parar tudo que não é essencial, a gente se viu com um problema. Porque no primeiro momento, em que verdadeiramente tudo parou por decreto, né, fecha tudo, etc, etc, a gente não tinha muito o que fazer. Mas assim que começou a liberar algumas coisas, alguns serviços essenciais, o transporte é um dos serviços essenciais e o nosso era um serviço essencial muito importante, porque você não só conseguia se deslocar, como você fazia isso de maneira com pouco risco, porque diferente de um avião, diferente de um ônibus, você está ali sozinho dentro Sozinho. do carro. Perfeito. E foi aí que veio o primeiro dilema. Ok, que a gente precisa sobreviver, portanto a gente não pode investir. Mas ao mesmo tempo, se tem um carro na rua, esse carro tem que ser nosso, tem que ser da Localiza. Então eu preciso investir para fazer aquisição de cliente nesse momento. Se o cliente estiver passando por algum canal, esse canal tem que capturar esse Tem que ser cliente e trazer nosso. para mim, tem que ser Perfeito. nosso. Então a gente voltou a investir, mesmo no cenário adverso, mesmo no cenário em que a gente precisava economizar tudo. E valeu a pena, porque deu ROI. Né? E isso só funcionou bem porque a gente estava com um nível de maturidade para medir, para parar e escalar, para segmentar bem e para colher os sinais do mercado que davam para a gente onde que as coisas estavam acontecendo e como que as coisas estavam acontecendo. Nesse mesmo período, a gente começou a aprimorar e lançar produto numa velocidade que a gente não imaginava. Então, por exemplo, um dos produtos que a gente lançou foi o produto de viagem de longa distância sem taxa de retorno. Por quê? Às vezes, no meio da pandemia, você tinha alguém que estava lá no Nordeste e precisava descer para ficar com a família no Sul. E não tinha voo. Não tinha como. Cara, sim, genial isso. Então, ia de carro, né? Tinha que ir de carro. Genial. Então, a gente começou a cruzar essas rotas de forma a equilibrar a frota para viabilizar esse tipo de deslocamento. Poxa, a gente lançou o sistema de higienização, produto de higienização também que não existia, da noite pro dia, vai. Uma semana Muito para rápido. outra, e investindo em lançamento de produto no momento que estava Que tudo ninguém tá parado. fazendo isso, sim. Mas a base estava sólida para dizer se funciona ou não funciona. E esse ponto foi o principal aprendizado diferencial nesse período. Período de crise em que você, por estar com a base sólida, consegue sobreviver e por que não?
fazer desse limão uma limonada. Então, esse período foi muito interessante. Muito legal, muito interessante. Acho que esse conceito e é bem específico, né, de certas empresas poder passar por esse tipo de experiência. E acho que agora você entrou num outro assunto que eu acho muito interessante, né, que é como que é uma estratégia de correlacionar sua marca a um ativo, né, com o exemplo que você acabou de falar, por exemplo, Hellmann's NBA. Hoje, como que é esse processo decisório ou até em outros momentos da sua carreira, o que que passa por um processo de virar e falar, poxa, como que a gente quer ocupar aquele território? Como é que eu quero pegar aqueles atributos, né, daquele ativo? Em que tipo de momento isso faz sentido? Ou, por exemplo, numa estratégia que a gente está falando aqui de são momentos de branding, tem a ver também com performance, tem a ver com conversão, mas queria ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu acho que esse é um tema extremamente interessante. Massa. O que deveria ser? Deveria ser uma reflexão direta sobre a sua estratégia, sobre aquilo que você precisa. O que por vezes é? O que o marqueteiro acha legal? E um pouco de ego. E um pocão de ego. Um pocão. Mas deveria ser sobre a sua estratégia. Exemplifico. Petronas. Petronas é uma marca malaia, uma estatal malaia, e uma marca que tinha pouca expressão ao redor do mundo. Quando a Petronas comprou a divisão de lubrificantes, ela precisava fazer frente a grandes concorrentes globais, como a Shell, como a Mobil, né, como a Castrol, marcas que são conhecidas durante anos e anos e anos. Então ela tinha uma questão de posicionamento que era na linha do conhecimento. Eu preciso ser conhecido para que, uma vez conhecido, eu não seja rejeitado. Ela pega e dá uma olhada para o que existe de plataforma global de ativação. O que existe de plataforma global de ativação hoje? Muito bem ativado. Esporte. Esporte. Fórmula 1 Fórmula 1. é uma das categorias. Segunda camada da estratégia. Eu quero ser primeiro conhecido, depois eu quero ser conhecido por algo. Eu quero ser conhecido por algo, e esse algo, no caso da Petronas, é tecnologia. É. De todos os esportes que eu tenho disponível, Qual qual que o é? esporte que está mais voltado para tecnologia? Caraca, Fórmula 1, tick the box de novo. E com a categoria o segmento também, né? Eu sou do automotivo, porque a Petronas não é só do automotivo, ela tá no industrial, Sim. ela tá no náutico, ela tá em Sim, várias. sim. Mas, pô, tem uma aqui que, né, vai, mesmo estando no segmento náutico, tá na Fórmula 1, me confere um status de Converter. tecnologia. Então, a segunda opção é o que eu quero, como que eu quero, e a última, obviamente, para que eu quero. Essa expansão global da Petronas por meio da divisão de lubrificantes, que posteriormente foi seguida pela divisão eh, de exploração, né, de upstream, ela se beneficiou muito das pessoas já conhecerem a marca. E aí essa associação ela libera na cabeça do usuário final uma certa credencial de que essa marca é uma marca séria, afinal de contas está patrocinando a equipe da Mercedes. Então, se eu faço um bom trabalho de empurrar o produto também pela cadeia de distribuição de uma maneira bem empurrada, com trade, com gente técnica, com campanhas de incentivo, de positivação e etc. Na hora que o seu mecânico ou alguém que troca o óleo do seu carro, quer que seja, te oferece, você não vai rejeitar, porque você já conhece. Perfeito. Então, a junção dessas duas coisas é basicamente a estratégia. Quando você pega quem está patrocinando time de futebol, poxa, está em busca de notoriedade, está em busca de awareness. Quem está patrocinando um esporte mais específico, como uma NBA, é um esporte extremamente versátil, que cresce muito nas gerações mais jovens e que tem tudo a ver com o posicionamento de um produto que é para estar na ocasião de lazer, de descontração, de galera, sabe? Sim. Então tem tudo a ver. É assim que se dá. O que eu preciso do ponto de vista de estratégia para aterrissar nos atributos que aquilo já traz naturalmente. E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é o que eu preciso ter estruturado, além de me associar ao ativo para que ele traga o resultado, como você falou de cadeia de distribuição, né, como você falou de ponto de contato com o consumidor, né, porque eu acho que ao pensar numa estratégia desse tipo, ela tem que ser uma estratégia macro, mas que ela não pare, por exemplo, no simples fato que você falou, né? Vou deixar a cargo do consumidor me associar com esse ativo e num momento aleatório, né, de consumo, de conversão, que ele vai ter o seu best effort para me lembrar de que eu existo, né? Então acho que isso é outra coisa de extremo interesse que você comentou. Um ponto relativo a isso, né, que eu tenho lido muito, é sobre, acho que o debate hoje dessa questão de como hoje existe uma fragmentação, né, de momentos de contato com esse consumidor em questão de canais. Só que o consumidor ele não pensa em canais, né? O consumidor, enfim, tá seguindo sua vida, tá tendo experiências, mas aqui na retaguarda a marca precisa pensar um pouco nisso. E voltando naquele ponto que você comentou de attention span, né, de momentos de atenção,
Como que é hoje, eu acho que talvez essa complexidade de pensar, por exemplo, né, mesmo para uma marca ou um mosaico, né, um portfólio de marcas, como é que eu vou criar uma estratégia que essa estratégia vai levar, por exemplo, a questão de especificidade de formatos, de canais, de plataformas e contar uma história coesa, né, para que esse consumidor basicamente tenha a experiência que eu quero com a minha marca, né? E hoje ainda tem a outra dificuldade que é saímos de um mundo no qual fazer talvez marketing ou comunicação era muito mais um monólogo, né, onde você tinha um certo controle muito maior das narrativas e canais, para hoje talvez um cenário muito mais de diálogo, né, onde você inclusive tem consumidores entre eles o tempo todo falando bem ou falando mal, interagindo com a sua marca, né, e você até tem que responder publicamente. Então ouvir um pouco de como você vê essa complexidade, o crescimento dessa complexidade e como isso se dá hoje mais no dia a dia, na sua opinião. Boa. Essa talvez seja a pauta mais quente do momento, né? Porque Uma das, com certeza. para a esfera de comunicação, pelo menos. E como que eu vejo isso? As marcas, as empresas, elas já não têm o domínio sobre a narrativa como elas tinham numa época de um emissor para vários Perfeito. receptores, né? Na época da TV, do rádio, etc. Ao mesmo tempo, eu não acredito também que as marcas perderam completamente a habilidade de influenciar as narrativas. A forma é que está muito distinta. Pegando o que você falou com relação a canais, formatos, etc., eh, a quantidade de opções que você tem como marca hoje para executar é tão grande que é mais difícil escolher o que não fazer do que o que fazer. E isso leva para uma reflexão a respeito justamente da influência e do controle sobre a narrativa. Se o controle é impossível, como que você pode influenciar ele de forma a ter algum tipo de saliência da sua marca? Uma dessas formas é prover experiências que sejam muito proprietárias, que só aquela Hum, marca é capaz de prover. hum, E isso ao longo do tempo também tá se esgotando. tá. Mas prover experiências que sejam muito únicas, se você pensar também, de novo, nas marcas mais valiosas do mundo, todas elas apostaram nisso na última década, seja a Apple que começou a introduzir já modelo que hoje já é até antigo, as Apple Stores, mas que era Sim, uma experiência única de consumo e de interação com o cliente. Sejam as ativações que você tem, por exemplo, quando você vai num jogo da NBA, você vê uma ativação muito exclusiva dos nossos produtos que, assim, para o cliente vivenciar aquilo que ele está efetivamente prestes a consumir ou que tem intenção futura de consumir, isso ajuda a moldar a narrativa ou influenciar a narrativa de uma maneira proprietária. Por outro lado, as pessoas e os consumidores deixaram de ter uma relação direta com as marcas também sim, e passaram a ter uma relação intermediada. perfeito. Intermediada pelas suas próprias comunidades e intermediada por influenciadores que não são só os influenciadores típicos de que a gente está falando assim, um influencer de Criadores de Instagram, conteúdo, criador né? de Sim, conteúdo. Não é só isso. Quem influencia hoje é muito mais amplo do que o profissional influenciador. perfeito. Tá? Quem te influencia hoje, às vezes, é alguém que não está sequer falando da marca, mas que você vê que tem uma aderência ao discurso da marca. Perfeito, Ou que está fazendo consumo da marca ou do serviço, mesmo que não seja o core ou cerne do que aquela pessoa faz. perfeito. Quanta gente comprou um óculos porque viu uma pessoa que gosta. Tá Esse tipo de claro. coisa. Até colegas ou familiares ou pessoas que trazem isso pra você, ou até como você falou, você vai num restaurante, senta e aquela é a marca escolhida daquele restaurante, você respeita o restaurante, né? Exatamente, que é uma, Perfeito, uma forma de influência narrativa indiretamente. perfeito. Quanto mais capaz uma marca for de estar nesses pontos de influência, e o quanto mais claros forem esses pontos de influência para o marqueteiro, mais fácil fica aquela escolha que a gente falou do que não fazer. Porque quando você pega a solução enlatada que você encontra dos gurus de marketing, né, que serve para todo mundo, é a fórmula dos 5 passos para você não sei o que, não sei o que. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque senão era fácil. Todo mundo fazia. Mapear os pontos de contato de influência, criar narrativas ou ativações que sejam muito específicas, mesmo que pequenininhas, e entender como que esse processo de influência, voltando à mensuração, vai efetivamente mover os ponteiros que você precisa. Fenomenal.
Bom, acho que aqui talvez dos conselhos mais valiosos que a gente tem para o pessoal hoje, que é sobre como adaptar frameworks, né, para a sua realidade, né, como trazer talvez boas práticas para entender como aquilo funciona para seu contexto e para sua marca. E acho que hoje um grande tema que a gente vê sobre tudo que a gente falou aqui, que está permeando tudo que a gente falou, eu acho que é o grande macro tema de inovação, né, inovação no sentido de como é que eu posso justamente aplicar isso no dia a dia no micro, isso no macro, no estratégico. É, e acho que o que permeia muito isso, além de, por exemplo, dados, métricas, o que a gente falou hoje, são ferramentas, tecnologia, e acho que uma das hoje, né, que mais tem sido falada é a tal da inteligência artificial. Talvez uma das áreas mais impactadas, se não for a mais, ou que está sendo cobrada de se engajar, de participar, de olhar para isso, é a área de marketing. Então, queria muito ouvir, assim, talvez nesse último ano, ou principalmente atualmente, o que você tem visto, como você tem visto esse movimento. A gente vê muito falando daquelas brincadeiras do tipo, você não vai ser substituído por AI, mas vai ser substituído por alguém usando AI. E como é que você tem visto isso? E talvez saindo um pouco dessa parte teórica para alguma coisa mais real do dia a dia, mais prática. Cara, eu verdadeiramente acredito que o uso da AI é um potencializador pro ser humano. A gente consegue ser muito mais produtivo, mas eu não sou inocente em dizer que há uma substituição eh, por conta desse aumento de produtividade. O que que eu acredito? Eu acredito que você vai ter menos pessoas nos departamentos de marketing, mas mais departamentos de marketing espalhados por aí. Então, é a mesma coisa com empresas. Eu acho que a Uhum, tendência é você ter mais empresas com um número de funcionários menor, mas ter mais empresas. Isso faz com que o potencial da ferramenta, o potencial de uso dela, eh, seja quase incalculável. Por que que eu digo quase incalculável? Porque a tentativa de acompanhar a evolução do ferramental e da disponibilidade de sim. agência de inteligência artificial, para mim, é humanamente impossível. Eu não Para consigo. todo mundo, acho que para ser bem sincero. Exato. Então, a gente não pode, se a gente não consegue acompanhar, calcular o que que isso significa, Sim. por hora, impossível. E marketing vai ser muito impactado, especialmente porque os modelos que a gente tem hoje, e eu digo hoje porque assim, a gente começou a desenvolver inteligência artificial em 1950, né? O primeiro chatbot que sai em 65, o Elisa, se eu não me engano, que ele que chama, que simulava a interação entre um psicoterapeuta e um Sim. paciente, poxa, a gente está falando aqui de 50, 60, 70 anos atrás, 1950. Então, o modelo de hoje, que está maduro, os grandes modelos de linguagem, eles afetam uma parte muito específica da produção de marketing, que é a produção de narrativas, de conteúdo, produções textuais, produções de áudio, de vídeo, de imagem, etc. Não tem como fugir de que isso afeta muito o trabalho do marqueteiro e acelera muito o trabalho do marqueteiro. O que eu quero dizer com isso? 5 anos atrás, não, vai, um pouco mais, 7 anos atrás, Tá. a gente começa a falar de testagem AB para criativos. 8 anos atrás, vai. As plataformas que entregavam de maneira consistente e numericamente Numericamente relevante, sim. relevante essas entregas. Poxa, hoje a testagem é multivariada. Naquele momento que a gente precisava fazer 2 criativos, precisava brifar uma agência para 2 criativos, Sim, era uma luta. Hoje você consegue fazer milhares e você consegue customizar a entrega deles de acordo com o perfeito. perfil do usuário. Isso seria possível do ponto de vista de custo, de tempo, de prazo, sem inteligência artificial? Não. Não seria. Então, olha como que isso impacta. Para você ter a mesma performance de hoje, você precisa de um batalhão de gente. E, obviamente, uma das principais dores do marqueteiro é saber se ele está acertando ou está errando, né? Então, quando essa capacidade de teste aumenta, ela resolve parcialmente a dor de estar acertando ou errando. Mas ela ainda é uma análise póstuma. Ou seja, eu jogo algo no ar para ver se funciona ou não. Uma das ferramentas principais, obviamente, você sabe que eu vou chegar nesse ponto, porque é óbvio, mas a viabilidade de utilização de personas sintéticas para você não só ter a capacidade de testagem executando, mas ter a capacidade de testar antes de executar, subindo
o que vai ser feito para ser avaliado, ou, escrutinizado, se é que essa palavra existe, Sim. por uma persona sintética, isso dá uma capacidade para o marqueteiro de quase ter em mãos uma bola de cristal. Fenomenal. Isso para mim vai ser o principal diferencial. O principal diferencial do até hoje foi capacidade de testar exaustivamente para saber o que não funciona. Agora juntar essa capacidade de testado com uma capacidade de antever o que vem, de resposta do cliente no mercado. E eu quero voltar no começo da nossa conversa. Qual foi a coisa que você trouxe pra gente quando você falou que permeou tudo que você fez no marketing, independente da empresa que você estava e que permitiu você chegar onde você estava hoje? Cliente. O cliente no centro, certo? Entender do cliente. E aí acho que essa é a Exatamente. ideia, né? Como que a gente consegue utilizar tecnologia que está a nosso dispor para ter o nosso cliente à nossa disposição 24 horas por dia, né? E foi a partir desse conceito que é muito do que a gente construiu. E o mais bacana, que é o que eu acho que é um outro ponto que você falou, é estratégia, né? Então, hoje, o quanto talvez, né, de tempo seria possível ser ganhado para a gente mexer naquele ponto de curiosidade, do interesse ao ter alguma coisa desse tipo, né? E o que que isso desbloqueia para que a gente seja, enfim, mais estratégico no dia a dia. E é isso, né? Você falou, a gente falou qual que é o nosso ativo mais escasso, né, que a gente tem, que a gente é igual ao Elon Musk. Tempo. Tempo. E aí acho que é muito interessante de pensar nisso, então olhando, acho que hoje para esse dia a dia, né? Como é que você vê talvez, né, sobre tudo um pouco do que a gente conversou hoje, tendo, acho que isso em mãos, e aí assim, aqui a gente pode falar do time de branding, podemos falar do time de performance, podemos falar, enfim, de como que isso funciona, mas na estrutura talvez do profissional de marketing, como é que você acha que isso impacta já hoje, na sua opinião? Hoje já dá para o profissional de marketing uma liberdade que, assim, era impensável para ele antes. E o que eu quero dizer com liberdade? O marqueteiro, ele tem, além do tempo, que é um limite não só do marqueteiro, mas para todo mundo, ele tem um segundo limite, que é o orçamento. E ele sabe que se ele errar com aquele orçamento, já era. Não vai surgir orçamento adicional. Muito pelo contrário, o natural é que o orçamento de marketing seja gradativamente cortado mês após mês, mês após mês. Imagina ter a liberdade de errar menos. É sobre isso. Então, toda essa dinâmica de testagem era justamente para errar menos. Você vai lá e testa uma pancada de criativos para ver qual que performa, e você vai e coloca dinheiro em cima daquele que performa, falando só de Aham. criativo. Juntar isso com a capacidade de antever de forma veloz, porque imagina, pesquisa de mercado, método tradicional de pesquisa de mercado. Você vai a campo, você coleta dados, você analisa dados, você tenta tirar insight daquele dado, você comunica. A gente está falando de um processo tradicional, de um CMI, sabe, de 3, 4, 5 meses. Imagina esse processo sendo feito online. Ele tira do marqueteiro o medo de errar, de perder o orçamento e de fazer com que a cabeça dele fique a prêmio. Porque no final do dia é isso, um marqueteiro que não dá resultado, ou qualquer outra profissão que não dá Eu diria resultado. que qualquer outro, Tá? exatamente. E eu acho que a gente volta nesse ponto, né? Como é que a gente começa a habilitar, né, com que esse profissional se torne mais estratégico, mais decisor, né? E muito menos, talvez, gastar o tempo em coisas operacionais, libere esse outro tempo para todas as coisas que a gente está falando. E bom, acho que um pouco do que a gente chegou agora e partindo um pouco para o final, eu acho que qual seria então, talvez, na sua opinião, né, para esse novo contexto, esse mundo que a gente está vivendo, para alguém que hoje está talvez ingressando ou num ponto intermediário na carreira de marketing, frente a todo esse contexto que a gente falou, né? Então, pô, o que que você te recomendaria assim, cara? Olha para isso, estuda isso, lê isso, para alguém que está se preparando para fazer um pouco essa crescida na carreira. Boa. Eu separaria essa trilha de aprendizado em duas. Estude os fundamentos de marketing. Porque tem uma coisa que não mudou. Por trás de todo cliente, consumidor, usuário, tem gente. E o comportamento humano, ele é muito singular. No começo, quando você estava me apresentando, você falou, poxa, o Antônio é professor convidado na Fundação Cabral e mentor no G4. No G4, especificamente, eu dou a cadeira de cultura. Olha só. E se fosse cultura, um marqueteiro, a base de cultura, a base teórica, Uhum. é muito semelhante à base de marketing. E por que que o marqueteiro se dá tão bem na cadeira de cultura? Além das bases serem as mesmas, que é comportamento humano,
As estratégias de influência que o marketing produz são extremamente necessárias para uma Incentivas. organização Perfeito. chegar onde ela quer do ponto de vista cultural, que é o principal ativo de uma organização. Então, por que eu estou falando isso? Porque os fundamentos de comportamento humano são o que vão diferenciar um marqueteiro muito, muito bom, para não usar outra palavra, mas muito, muito bom, de um marqueteiro medíocre. Isso é o Medíocre. número um. E o número dois é como que você executa o que você planejar sobre esse comportamento humano. Esse executar hoje é uma base tecnológica que, poxa, a gente está falando de 5 anos atrás, ela sequer existia. E que está transformando completamente a base tecnológica que a gente olhava para trás. Pensa comigo. Há 5 anos atrás, um marqueteiro estava estudando sobre CRM. E ele caía num Sim, ferramental de CRM que sim. todo mundo conhece, cara, virou quase ERP. Para você implementar é extremamente complexo, para você manter é extremamente complexo, o custo é extremamente elevado. Hoje, você consegue fazer uma integração direta com o teu cliente, usando banco de dados, usando motores de AI, para fazer agentes ou para fazer assistentes de inteligência artificial que conversam com o teu cliente, que capturam informação, que armazenam e que processam sem precisar de um CRM. Hoje a gente faz isso na Unilever, com a inteligência artificial que a gente criou para conversar com nossas equipes comerciais, que chama Chico. É um sistema que funciona totalmente sobre o motor da OpenAI. Então estude tecnologia, porque a tecnologia de 5 anos atrás já vale bem pouco Bem para a pouco. execução de marketing hoje. Essas duas grandes avenidas de conhecimento é o que vão formar o marqueteiro de amanhã. Fenomenal. Eu acho que aqui é o ouro para quem está assistindo, para quem está nessa trajetória, para estar querendo se desenvolver. Tá dado o caminho, tá dado o blueprint. Bom, caminhando então aqui para as últimas perguntas, qual seria talvez uma pergunta que você quer deixar para o nosso próximo convidado aqui do nosso Galaxy Cast? Boa. Eu não sei quem vem aqui, né? Essa que é a graça. Esse é o dilema. Mas eu tenho uma curiosidade de ver como que as pessoas enxergam, como que o teu próximo convidado enxerga a função de marketing daqui a 5 anos. Porque me fizeram essa pergunta. E eu falei que das últimas 5 vezes que eu tentei responder isso, porque tem 25 anos que eu faço marketing, eu errei. Mas eu tô louco para ver alguém que acerta. Sensacional. Tá tudo transformando com tal velocidade, de tal forma, que é leviano hoje para mim responder o que é isso. Mas eu espero que você entreviste alguém mais consciente que eu para me dar uma luz. Ou corajoso para tentar pelo menos de dar essa resposta que Exatamente. não é nada complicado. Vamos ver. Bom, e além de tudo, eu ia agradecer, Antônio, pela presença, pelo papo, por tudo que a gente falou aqui hoje. Queria que você deixasse um convite para as pessoas onde elas podem seguir seu trabalho, quais redes você está mais ativo e como é que elas podem continuar recebendo esse conhecimento aí numa frequência alta de você. Legal. O principal ponto é no LinkedIn, Antônio Perfeito. Santos. Então é fácil de me achar. É Antônio Tracinho Santos. Quem quiser no Instagram também, o arroba é souantônio.augusto.santos. Você me encontra também facilmente no Instagram. Sensacional. Então, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Muito obrigado a você que esteve até o começo. E fique ligado, então, para mais novidades e para a continuação aqui do nosso Galaxy Cast. Muito obrigado, Antônio. Valeu, Dani. Obrigado. Valeu.